Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu apenas duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! 32º domingo do tempo comum, dia 10 de novembro, estamos aí nos encaminhando para o final do ano litúrgico, já à beira aí, né, da festa de Cristo Rei. E hoje a liturgia, tanto na primeira leitura, que é uma leitura que nos faz entender o Evangelho e vice-versa, como a segunda leitura da carta aos Hebreus, tem grandes ensinamentos para cada um de nós nesse dia de hoje. Bom, primeiro, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho fala de duas viúvas. Primeiramente, o profeta Elias, ele é enviado a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E aquela viúva, e a condição das viúvas, tanto no Israel antigo quanto no tempo de Jesus, era uma condição de muita miséria. Por quê? Porque a mulher, ela não tinha voz e nem vez. Então, se ela ficasse viúva, ela estava fadada mesmo a uma vida praticamente de mendicância, a uma vida condenada a morrer, inclusive de fome. É o caso da viúva de Sarepta da Sidônia, que estava ela lá com seu filho, e chega lá o profeta Elias, o homem de Deus, e ele pede um pouco de farinha, né? Eu não tenho, a mulher diz, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouquinho de azeite numa jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Veja, olha essa viúva de Sarepta da Sidônia. O restinho que ela tinha, ela estava indo apanhar um pouco d'água para fazer a sua última refeição e depois esperar a morte. Mas chega o homem de Deus e essa mulher, a atitude dela podia ser o seguinte: não, né? Então eu vou usar para mim e para o meu filho, não vou dar para esse homem. Mas esse homem era o homem de Deus, era o profeta Elias. E essa mulher, ao fazer isso, Elias diz para ela: não te preocupe, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso, um pãozinho e traz aqui para mim. Diz a palavra, o texto da primeira leitura, que a mulher, o filho e o profeta Elias comeram por muitos dias e a farinha não acabou e o óleo da jarra não diminuiu, conforme o Senhor tinha dito pela boca do profeta Elias. Mas isso precisou dessa mulher uma atitude de confiança, de entregar tudo. Aqui está um problema, meus irmãos. Aqui está um problema nosso. Veja, a mulher do Evangelho, a viúva do Evangelho, era uma mulher desapegada. Ela entregou o que ela tinha, a única coisa que ela tinha para sobreviver. Assim como a viúva de Sarepta da Sidônia.
Veja, isso quer dar um ensinamento para nós. Ora, quando nós confiamos em Deus, como essas duas mulheres, com a sua vida, confiar a Deus com a sua vida, nós experimentamos o milagre de Deus. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, nós estamos vendo poucos milagres, ou talvez não estamos vendo milagre algum, porque nós não estamos entregando tudo para Deus. A matéria para o milagre da viúva de Sarepta da Sidônia era o que ela tinha, o resto que ela tinha. Era o tudo que ela tinha. A viúva que depositou as 2 moedas era o tudo que ela tinha. Mas esse tudo que ela entrega para Deus, isso se converte de volta para ela em vida, em plenitude. Por isso, se nós entregamos tudo para Deus, está tudo entregue e a nossa vida está nas mãos de Deus. A carta aos Hebreus da segunda leitura nos dá um ensinamento grande. Por quê? Porque Jesus ele já se entregou todo para nós. Tudo que ele podia fazer por nós, ele já fez. A carta aos Hebreus, que eu recomendo a todos nós lermos mais de uma vez, porque é uma carta belíssima. Toda a carta aos Hebreus é uma carta belíssima, é uma carta sacerdotal, é uma carta maravilhosa. É uma carta eclesial também. A carta aos Hebreus é simplesmente maravilhosa. Diz lá, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus. Ele não foi para se oferecer muitas vezes, como fazia o sumo sacerdote. Não. Ele entra no... Porque, se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo se ofereceu todo por nós. E não tem como lembrar, eu disse isso agora, meditações passadas, não tem como não lembrar a frase de Santa Teresa, que entendeu tudo isso. Deus ele não se dará todo àquele que não se der todo a ele. Deus não quer ninguém em pedaços. Contei também a história daquele homem que perdeu os seus membros, né? As suas pernas, e ele disse, Deus aceita um pedaço de homem, e o padre diz para ele, Deus aceita um pedaço de homem que se entrega por inteiro, mas ele não aceita um homem inteiro que se entrega em pedaços. Deus ele quer tudo nosso, que nós tenhamos plena confiança, e todo ato de desconfiança em Deus é sempre uma rebeldia e é sempre um orgulho demoníaco. Veja, e aí o texto de Hebreus diz, o destino do homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Quantas vezes o homem morre? Uma. Palavra de Deus. Quantas vezes o homem morre? Uma. Que bobagem é essa de reencarnação, de sucessivas reencarnações? Não. Isso invalidaria a entrega de Jesus Cristo para cada um de nós. Por isso nós podemos se entregar todo hoje como as 2 viúvas. Porque ele se entregou todo por nós. Por isso nós podemos se entregar todo para ele de uma vez por todas. Porque ele já se entregou por nós. E o sacrifício de Cristo, ele não é realizado muitas vezes. Olha o texto de Hebreus. Não é através de sucessivas reencarnações que nós vamos encontrar a paz de espírito. Não! É pelo sacrifício de Cristo. Não é o que nós fazemos, é o que ele fez. É o que ele fez. Não se trata de nós, se trata daquilo que ele fez. Ele se entregou por nós. Por isso os homens morrem uma única vez. Meu irmão, minha irmã, querido irmão, nós só temos essa vida. Não existe na outra vida, né? Que o pessoal da reencarnacionista fala, né? Numa outra vida, não, a vida é essa. A outra vida ou é o céu ou é o inferno. Ou um estado intermediário até chegar no céu, que é o purgatório, mas é um estado de salvação. Mas só existem essas 2 realidades. Essas 2 realidades. E nós precisamos cuidar dessa vida, se entregar totalmente como essas viúvas, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, que viram em Deus o seu tudo.
Tudo passa, e aí eu entendo, por exemplo, aquilo que São Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Eu não julgo que eu já alcancei a ele, mas, esquecendo o que ficou para trás, eu lanço-me em direção à meta. Tudo aquilo que era vantagem para mim, está tudo na conta de esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, tudo perde o sentido, assim, eu digo no sentido de importância, de hierarquia, diante do conhecimento de Cristo, diante de ter a Deus, diante de ter o Senhor. Tudo não tem o menor sentido. E veja, isso é tão realidade que todos os dias, ontem mesmo soube, um amigo meu de São Gonçalo, me falou que um amigo nosso que brincou com a gente como infância, jogamos muita bola junto, faleceu essa semana. 54 anos de idade. Um ano mais velho que eu, que tenho 53. Como é fácil deixar essa vida. Mas e depois? Essa vida, como dizia a minha padroeira, é um brevíssimo segundo. Um instante que me falta. Um instante que me falta. E veja, Deus é nosso tudo. Então, todas essas coisas que nós estamos ultra megas apegados, diante de Jesus não é nada. Como diz São Paulo, é esterco. É nada. Mais importante é a gente ter um coração que se entregue por completo para Deus e que Ele possa vir então em nós, como nos diz Jesus no Evangelho de São João. Eu e o Pai, o Pai e o Espírito Santo, nós viremos nele a Trindade e faremos lá nele a nossa morada. Que coisa espetacular! Vamos pedir hoje ao Senhor, neste 32º domingo do tempo comum, que a gente tenha um coração como dessas viúvas, que diante de uma escolha elas não pensaram duas vezes, entregaram tudo, porque confiavam plenamente em Deus. Não retenha nada, porque a receita do milagre é exatamente isso, entregar tudo, porque Ele, Jesus, Ele já se entregou todo. Então nós não precisamos mais fazer sacrifícios, nenhum sacrifício mais é aceito por Deus, a não ser o sacrifício de Jesus. É o sacrifício perfeito. Ele é a vítima, a oblação perfeita, o sacrifício pleno. Ele se oferece toda a Santa Missa ao Pai, que não é uma repetição, mas é a atualização daquele único sacrifício que Jesus realizou de uma vez por todas, com a eficácia do seu sangue precioso para a redenção minha e sua, querido irmão, querida irmã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.